Senhor. Eu quero agradecer o pastor presidente, pastor Daí, pastor William, pastor Antônio Bastos, pastor Ail, pastor Jean, pastor Geraldo Mendes, nosso pastor Diogo, meu pastor do Caminho, pastor família, pastor Adriide, toda a igreja de Divinópolis, os demais obreiros, pastores que estão aqui, que juntos viemos para adorar o nome do Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Deus abençoe também o pastor Gisele, o coordenador de evento, pela organização. Fico impressionado, congresso após congresso, vejo assim a organização dos irmãos, a garra. Estive aqui na quinta-feira, na terça-feira, e eu vendo assim, as irmãs trabalhando ali na cantina, conversando com o pastor William, vendo gente para eles, o congresso já começou faz tempo. Isso é um privilégio muito grande, irmãos, que pena que nem todo mundo entende isso. Mas isso tem galardão com certeza, é bíblico. E Deus vai recompensar cada um daqueles irmãos que estão fazendo a retaguarda deste congresso, em toda a organização. As coisas de Deus é impressionante, e Deus vai recompensar cada um pelo seu esforço. Irmãos, confesso mais uma vez que estou muito nervoso. Alguém pode pensar que mas eu preocupo muito, irmãos. Eu acho que mais do que os outros, porque a palavra de Deus ela é de muita responsabilidade para quem prega. Uns pregam por vanglória, uns pregam para aparecer de segunda forma, uns pregam por status, mas não sabendo eles que o peso da palavra é muito forte. E eu sempre, quando vejo o pastor, vejo os irmãos, vocês estão orando comigo? Eu, pastor presidente, você está orando comigo? Pastor, eu estou orando comigo todo. Mas eu sei que você está orando comigo. Por quê, irmão? Porque a pressão é muito grande. Jovens que estão, eu fico muito feliz de ver os jovens aqui com essa força, a palavra que já veio aqui. Eu fiquei muito impressionado quando vejo as jovens também, pregando, falando da palavra do Senhor. Isso é maravilhoso. E eu fico ontem relembrando a pregação do pastor Erisvaldo, e o pastor também acabou de falar. O meu desejo é de ver todo jovem pregando a palavra. Tem pessoas que ficam enciumadas quando vê o jovem aqui na frente, quando o jovem é apresentado para pregar. Eu fico feliz. E alguns dizem assim, mas por que não me chamou? Porque você é murmurento. Aí eu fico botando esse jovem para pregar. Você nunca vai pregar porque você é murmurento. Quando você não deixar sua murmuração, Deus não vai te usar. O pastor Erisvaldo falou algo muito interessante hoje. Isso não cabe para todos. Mas nós vemos a trajetória do povo de Israel no deserto. Os murmurentos eram só os velhos. Mas aqui não tem ninguém assim não, graças a Deus. Se tiver, Deus vai apertar a lâmpada sua hoje. Nesses 3 dias você vai voltar a renovar. Louvado seja Deus. O Arthur tem uma palavra assim, dura, né, irmãos? Mas foi assim que Deus mandou. Eu estava na construção esses dias com o pastor Talinho, os irmãos lá da igreja, numa obra lá da igreja, aí o pedreiro trabalhando. Aí eles citaram o Bruno. Hoje as coisas mudaram muito. Sabe o que é que Deus falou para mim naquele dia, naquele momento? Fala lá no congresso que eu estou colocando o prumo. Aleluia. Aleluia. Cadê o glória a Deus? Prumo é para a parede não entortar e não cair, mas nós não queremos sair, nós queremos é prumo. Tem que gotejar. Aleluia. A verdade tem que ser dita. Precisamos melhorar cada vez mais. Fala consigo, meu Deus, coloca o prumo em mim. E nesta manhã tem muitas pessoas que estão precisando do prumo. Tem parede que está com o reboco tão bonito, mas os tijolos lá dentro estão tudo torto. Tem pedreiro ruim que os tijolos é tudo assim, ó.
Aí ele diz, não, mas isso aqui tira do reboco. Não resolve, se a base não estiver reta, não fica bonita não. Massa e maquiagem não encobre os erros. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia. Aleluia. Você não pregará na sua igreja, mas nessa manhã você vai ouvir pregar, viu? Sobre doutrina. Nesse congresso você vai ver Deus falar. E tem pessoas, achei todo mundo os jovens aqui doutrinando. Tem obreiro de cabeça branca e quando fala de doutrina, mas quem tem que falar de doutrina é o pastor. Não é assim? A palavra não foi feita só para o pastor, foi feita para isso. Doutrina, João, mas você vive a doutrina para você ensinar. Mas quando Deus te mandar, você fala. Aleluia. Se você não ouviu doutrina onde você congrega, nesses 3 dias aqui, Deus vai te ensinar a doutrina. Aleluia, louvado seja Deus. Isso que eu estou falando aqui não é Deus que mandou falar. Se você quiser acreditar bem, se não quiser. Se você quiser. Mas por isso que eu disse que o peso é muito grande, porque falar o que Deus manda nunca foi fácil. Nunca foi fácil. Nunca. Mas é preciso para nós herdarmos o céu de glória. Aleluia, louvado seja Deus. Irmãos, no texto que quando o pastor Gesiel me mandou mensagem próximo do congresso, quando eu vi a mensagem do meu Gesiel, o pastor Gesiel, eu vi o texto. Antes de eu abrir o áudio, eu já pensei. Tem alguma coisa aí. Eu deixei me geler. Enrolei um pouco para abrir o áudio. Mas o que é que Gesiel tem comigo? Aí ele me fez um convite, falei, meu irmão, chega de gelei. E o senhor aceita? Falei que ele era Erisvaldo. Como é que eu aceito, irmão? Se Deus mandou, eu sei que aqui ninguém prega por acaso. Nova Aliança ninguém prega por acaso, é o Espírito Santo de Deus. Eu ficava com medo, Deus falava assim, se você vai pregar foi porque eu mandei. Porque eu sei que tem uma igreja orando, buscando uma palavra, aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. No texto que nós lemos, nós meditamos, quando eu vi o tema, eu confesso para os irmãos que eu arrupiei. Não sei se os irmãos aqui só para arrepio, mas normalmente quando Deus fala comigo, eu me arrepio todinho. E quando eu vi o tema, que fui ler o capítulo novamente, e fui entender o propósito de Deus na vida do seu povo, eu lia e ficava me arrepiando. Porque hoje, irmãos, nós sabemos muito bem que o Evangelho ele anda meio banalizado em muitas ocasiões. O Evangelho anda meio distorcido. O não de Cristo. O Evangelho humano, que ele se incrementa com as coisas. É igual uma receita. O Evangelho está pronto. Ele não precisa colocar e nem tirar tempero. Ele já está temperado do jeito certo. O Evangelho não precisa estar inventando coisas, não precisa estar botando coisas. Os jovens mais novos aí que querem pregar, e jovens, segue o exemplo dos pregadores de cassete. E segue o exemplo daqueles muitos que estão por aí, não. Aqui você não vê ninguém pular de púlpito, aqui você não vê ninguém fazer presepada nenhuma, não. Aqui você não vê ninguém enfiando o microfone dentro da boca, como o pastor falou, não. Aqui você não vê ninguém com essas coisas incrementando para ser um manipulador de público. O Evangelho não precisa de manipular ninguém. Ele por si só se sustenta. A palavra por si só se sustenta multidões. Não precisa do pregador estar inventando coisa para atrair multidão. Não precisa estar dando grito, sonoplasta ali, tem que tirar. Chega a dar microfone, ele não precisa disso. Eu não vi Paulo fazendo isso. Eu não vi Pedro fazendo isso. Eu não vi Jesus falando essas coisas. Segue o exemplo dos nossos irmãos, dos nossos antepassados. Pregue a palavra. Mas quando pregar, prega como santo. Não precisa, pastor Daí, não precisa. Não precisa estar incrementando, não, pastor Gilmar. Jesus é o Espírito
Santo é quem faz a obra, não é nós. Deus apenas nos usa como canal de bênção e o resto é por conta dele. Aleluia, eu confesso tudo, eu já chorei, acho que até demais, vou até estar. O que é bom você ver o Espírito de Deus falando com você. Ele vai lá nos seus erros, ele vai lá nas suas falhas, ele te mexe por dentro, aleluia. Aleluia, ele te mexe, ele te esquadrinha, ele te divide como uma espada de dois gumes. Não precisa, eu já vi tantos jovens chorando aqui, tanto homens e mulheres chorando. Isso quem faz é Deus. Isso quem faz é o Espírito Santo, aleluia. Oh, glória a Deus. Aí quando eu vejo o último cântico de Moisés, foi o último. Moisés escreveu o Salmo 90, mas aqui foi a última vez que Moisés cantou nessa terra. Mas Deus, quando tirou o povo do Egito, Deus sempre veio trazendo a lei aos olhos do povo, ao ouvido do povo. Prega uma palavra, Moisés. Fala para o povo, Moisés. Moisés já não estava aguentando mais. Moisés disse: Senhor, eu não estou aguentando mais. Fala para o povo, Moisés. Ensina o povo, Moisés. É assim que deve seguir. Para entrar lá em Canaã tem que ser assim, Moisés. Mas o povo, muitos davam crédito, mas muitos também. Deus foi cansando. E Deus foi cansando. E Moisés ensinando. E Moisés ensinando, e muitos se rebelando, e Deus chegou quando falou: Moisés, afasta desse povo, que eu vou matar todo mundo e vou suscitar de você uma nova geração muito mais forte. Por quê, irmãos? Por causa dos murmuradores, por causa dos desobedientes. Sabe o que é que Deus me falou nesta manhã? Eu vou falar, viu, pastor? Arrocha o nome. Se falando sobre cura, Deus falou para mim nesta manhã, quando eu estava sentado ali, nesse recinto, tem muitas enfermidades, não são todas, não generaliza, mas que não está sendo curada por conta da sua desobediência. Aleluia! Por causa da desobediência de muitos estão sofrendo enfermidades físicas, porque o pastor ensina, o pastor prega, o pastor seu ensina a sã doutrina, mas você continua não batendo. Eu quero ver isso. Aleluia. Eu não vou usar calça assim, eu não vou usar camisa assim, eu não vou usar combinação. Isso é bestagem e você vai continuar do jeito que você está. Tem pessoas que murmuram quando a gente toca em costume, porque ele também não gosta. Ele não usa. Ele não gosta, por isso que quando vem um jovem aqui, você tem que falar o pastor, você tem coisa dele está falando. Você está falando isso porque você não gosta. Você não gosta de doutrina na igreja e por isso você não gosta. Mas eu, particularmente, quando vem um jovem, para doutrina, levanta, Deus abençoa, Jesus, fortalece, Jesus. Não olha para a crítica, não, jovem. Vai ter muita crítica. Vai ter muito, quando você estiver pregando a palavra, vai ter muito. Ele fala aqui, ele fala
Fala, Moisés, goteja, Moisés, todo dia tem sereno, todo dia tem orvalho, fala todo dia. Ensina todo dia, Moisés. Fala. Eu já trabalhei na Bahia há muitos anos, quase 10 anos, eu conheço um pouco de lavoura. Tinha colheita que ganhava só por orvalho. Os irmãos aqui sabem isso. Eu lembro dos agrônomos falando, a lavoura praticamente está ganha. Só com serena ela já ganha. Tem pessoas que dizem, o orvalho não importa não, mas é ela que sustenta. Do calor do dia, o orvalho vem e dá umidade para a planta. Do dia ela amanhece toda florida, toda bonita. As folhas amanhecem todas verdinhas, toda aberta, não está murcha mais por conta do orvalho. Por isso que Deus diz, destina como orvalho a minha doutrina na palavra. Sua igreja. Por isso que tem muitos lugares pelo mundo afora, muitas igrejas, muitas congregações que estão todo murcho. Todo murcho, tudo calado. Você vai dar frieza, não está tendo doutrina, não está tendo palavra. Você dirigente de igreja que não destina a palavra, depois desse congresso, chega lá, você vai encontrar um pouco de orvalho. Aleluia. Será que tem alguém murmurando nessa semana falando, irmão Arthur não é pastor de igreja que está falando isso? Não estou falando, não, estou falando a palavra. Falar o que Deus quer que eu fale. Eu falei para Deus, Senhor, um dia que eu não falar o que o Senhor quer, sou mentira dessa terra. Se eu correr o risco de perder a salvação, se o Senhor ver que eu vou perder por desobediência, mentira. Se um dia surgir aí, irmãos, eu morrer assim pelo óculos, lá vai tomando, morreu novo, foi Deus que levou, viu? Eu já falei para ele, Senhor me leve, mas não deixa eu perder a salvação, não. Não deixa eu perder o céu, não. Me ajuda. Me ajuda. Me ajuda. Me ajuda. Ora por mim, pastores, igreja, ora por mim, ora pelo irmão Arthur. Ora por mim. Eu quero herdar o céu de glória. O meu objetivo é esse nessa terra. Eu já fui tapera velha, eu não estou reformado. E eu não quero ficar de fora. Aleluia. Irmãos, nós vimos nos últimos dias o apóstolo Paulo, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 16. Timóteo ainda novo. Paulo disse para ele, Timóteo, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Tem cuidado de ti mesmo. Porque tem pessoas que não têm cuidado mais dele mesmo. E da doutrina que foi ensinada para você. Nós estamos pregando essa manhã para uma grande quantidade de jovens, de senhores e senhoras. Mas muitos não guardam mais essa doutrina ou cuidado. Eu vejo os irmãos mais velhos contando que tinha, não lembro, ele disse que vai entrar na igreja e se acompanhar de mim, era bastante. Eu tenho só, não vivi, mas não tenho saudade, eu queria estar lá. Eu queria estar lá nesse tempo, pastor Geraldo, pastor Davi, pastor Davi, os irmãos Maté, pastor irmão de Alfredo. Eu queria estar lá. Porque hoje está uma coisa que em muitos lugares você não conhece, ouviu um jovem falando hoje, que muitas vezes você não reconhece mais o servo de Deus pela aparência. Você não conhece muito jovem mais pela aparência. Até o povo pergunta assim, mas é crente? Não sabia não. Quando o crente cai nessa situação em que o mundo não reconhece ele como crente, ele está correndo um sério risco. Jovem, na sua escola, onde você estiver, irmão, no seu trabalho, irmã, se o seu vizinho não te reconhece como crente, você está numa situação precária. Porque crente salvo, ele é conhecido onde ele passa.
que uma pessoa reconhece um crente? Por quê? Pensa na sua mente. Por quê? Tem pessoas aqui que não estão gostando do que eu estou falando, mas você vai nesse meio. Não gosta. Tem gente que não gosta. Por que uma pessoa reconhece que eu sou crente? Eu posso até fingir de ser crente, mas eu não consigo fingir o tempo todo, não. Eu posso fingir que no congresso de terno e gravata eu obreiro, mas lá na minha casa, lá no meu trabalho, eu vou revelar que eu sou. E tem uns que nem escondem, no meio da igreja, no congresso, onde ele fica assim: será que esse irmão é crente? Será que esse jovem é crente? Imitando as coisas, vou falar, viu? Imitando as coisas lá do mundo, o mundo fica assim: mas você não é crente, não, porque olha o cabelo dele. Fala, Jesus. Mas essa irmã não é crente, não, olha a roupa dela. Olha, irmãos, a Bíblia vai dizer que nós não andamos na mesma carreira do mundo. O mundo é de um lado, a igreja é de outro. O mundo é separado da igreja, tem uma diferença muito grande, só que hoje está assim, ó, misturando. Mas aqueles que perseveram, aqueles que conservam o valor da sã doutrina, dos costumes, ele é diferente, ele não mistura. Eu já vi tantos irmãos em Brasília, em São Paulo, em Goiânia, a pessoa chegar para ele no meio do mercado e dizer: você é crente? De que igreja? Por quê? Porque o mundo conhece o procedimento de um crente. Tem uns ali barbudos de todo jeito e quer que você sabe que eu sou crente? Não, mas como é que sabe? Tem uns que ainda corrigem os outros. Eu também sou crente, tá? Bate sem o pau, não dá conta. Não, eu também sou crente, mas tem uma diferença muito grande. O irmão está do seu lado, é diferente. Crente tem identidade de crente. Nós somos quando nós vamos em algum departamento governamental, em uma empresa, se a sua identidade não estiver de acordo ou no banco com a sua fisionomia de hoje, não passa. O empréstimo não sai, trava tudo. Não, isso aqui não é você, não. O crente tem que ter parecido. Nós somos a imagem de Jesus Cristo. A Bíblia diz que nós somos despenseiros do mistério de Deus. O mundo olha por mim, irmãos, não sei se acontece. Quantas pessoas já chegou: você ora por mim? Pessoas descrentes chegar na gente no nosso trabalho: ora aqui por mim, ora. Porque ele está vendo em você alguma coisa que está diferente. Por isso, o apóstolo Paulo diz para Timóteo: tem cuidado de ti mesmo da doutrina que te foi ensinada, porque se você seguir ela, salva não só a ti, mas também os outros. Quando o crente ele resplandece, irmão, o mundo fala assim: quando eu for ser crente, eu quero ser crente igual o pastor, igual a irmã, igual o fulano e tal. Se eu for ser crente, eu quero ser crente da igreja Assembleia de Deus Nova Aliança. Lá nas porteiras, que a gente já teve alguns ministérios, mas uns anciões lá nas porteiras, até aqueles mesmos críticos, eles falavam: olha, essa igreja chegou aí, esse povo aí, mas se eu fosse crente, você tem lá na igreja de Vitalino. Porque nós não vemos essas coisas bagunçadas, os procedimentos errados. Crente tomando pinga e tomando ceia na festa e depois na igreja. Aí com o crente, você sabia que o mundo sabe, irmãos, muitas vezes como deve ser um crente mais do que certos crentes? Você sabia disso? Se o crente pisar na bola, que seja uma palavra: uai, irmão, você não é crente não? Uai, sabia que o crente podia fazer isso não? Ele sabe, ele não segue, mas ele sabe muito bem. E tem crente que está caindo o cabelo dentro da igreja e não sabe se é crente.
Mas é levando para falar dos outros. Irmãos, isso não é para machucar, não é para ferir ninguém. O Evangelho, o que eu acho mais bonito, uma das coisas que eu acho bonito do Evangelho de Cristo, é que ele nos molda. Pastor Jean foi torneiro, né? Foi torneiro? Torneador. Ele sabe, eu já vi muitos torneiros trabalhando e gosta de fazer bucha, né? Aquelas buchas para encaixar, fazer rolamento. A bucha só entra se tiver na milímetro certo, né, pastor? Você mede a precisão do parquímetro. Assim é o Espírito Santo na vida do crente. Ele só habita no crente se a casa tiver de acordo. Se tiver empenado, não tiver torto, não adianta bater, que vai quebrar e vai espanar e não vai encaixar. Pastor William Mecânico sabe disso. Tem vezes você tem que mandar para o torno para ajeitar, para encaixar a peça. Assim é o Espírito Santo de Deus. Só entra na nossa vida se nós estivermos de acordo com as doutrinas bíblicas. E o que eu acho, pastor, eu fico muito triste na vida de algum, já velho, nasceu na Assembleia de Deus, e tem um negócio de, eu acho que não tem nada a ver isso não. O pastor está ensinando e eles levantam no meio do culto às vezes, mas eu acho que não precisa disso não. Antigamente ele entendia, hoje ele está com a cabeça dele virada. Eu tenho medo, irmãos, ora por mim, porque o que eu estou pregando aqui hoje, eu não piso nelas mais daqui uns anos. Porque muitos começaram a pregar tão bonito, né, pastor Leão? E hoje está dizendo, eu preguei muita mensagem antigamente da igreja, né, pastor Leão? Ora por mim, porque daqui, se Deus me der vida, a igreja não subiu, eu estou pregando a mesma coisa. Vai entrar no céu de ser lavado, remido no céu do Cordeiro. Pecado não entra no céu. Renuncio a si mesmo. Me ajuda a pregar isso daqui 10 anos, 20 anos, 30 anos, até Jesus me chamar. Mas quando Jesus me chamar, alguém vai dizer assim: você conheceu o Arthur? Conheci, ele pregava a palavra. Você conheceu o jovem Uriel? Conheci, ele pregava a palavra. Isso não desviou não, porque tem muitos desviou. Por isso Paulo diz a Timóteo: tem cuidado de ti mesmo, Timóteo, e da doutrina que te foi ensinada. Irmãos, já foi falando, nós somos o espelho para esses jovens aqui, ó. Eu já fui surpreendido com um jovem chegar em mim e me abraçar chorando algumas vezes. Certamente ele está acompanhando meus passos. Ele está olhando o meu trabalho, está olhando a minha casa, está olhando a minha família. A responsabilidade de ser crente, irmã, você tem uma jovem aqui que está seguindo a senhora. Mas nesta manhã, nesses 3 meses, Deus vai colocar um prumo aqui hoje. Amanhã também, começou de ontem, à tarde também, à noite também, amanhã também, vai ter um prumo aqui. Aleluia. Deus quer aperfeiçoamento do seu povo ainda mais. Quem é santo, santifique mais. Quem é justo, justifique-se mais, faça justiça ainda. Esta é a igreja do arrebatamento, esta é a igreja que vai subir. E eu quero fazer parte desta igreja. Eu quero fazer parte desta igreja. Irmãos, hoje vivemos um mundo muito mais perigoso do que antigamente, né, pastores? Hoje tem muitas coisas que levam o homem, até muitos da igreja têm cedido. Existem várias apostasias que tiram o homem da fé. Tem a apostasia moral e uma das principais, a apostasia doutrinária. Isso é um câncer no meio evangélico, pastor. Isso é um câncer. E se nós, servos de Deus, pela misericórdia de Deus, obreiros, não estiver batendo nessa tecla, doutrina, palavra, doutrina, é um antídoto contra esse câncer da apostasia doutrinária nos últimos dias. É um câncer que tem se espalhado. Hoje está se tornando uma moda, um tempo do não tem nada a ver, não tem nada isso.
Isso aí entra a teologia de Satanás pelo meio. Isso aqui no grego fala isso aqui no hebraico fala isso, aí se você for puxar lá, não é bem assim não, João, olha. Esse microfone aqui parece ser um pedestal, mas não é um pedestal. Porque lá na fábrica, isso aqui é feito da vaga. E crente entra. É logo ele não está seguindo mais o conselho do seu pastor da congregação, ele só está de vídeo de internet, em pregador ambulante, em teologia. A teologia ela é boa, irmão, mas para edificar a obra, fazermos entender a realidade da palavra, do evangelho, não para afrouxar o evangelho, mas para apertar. Ah, mas isso foi no Velho Testamento. Jesus teve da graça, Jesus falou: eu não vim abolir nada, eu vim foi apertar mais e fazer cumprir. Isso foi no tempo de Moisés, não, a palavra de Deus é a mesma. Jesus falou: eu não vim desmanchar a lei, eu não vim desmanchar a lei, eu vim fazer ela cumprir mais ainda, porque ela é cheia de falha, mas Jesus Cristo é puro, é reto. Antes era alguém condenado em adultério, só se tivesse mais testemunho. Jesus falou: não, só se você pensou, já cometeu. Facilitou? Apertou mais. Não, isso é no tempo de Moisés, a roupa das mulheres e dos homens era diferente, era só negativo. Você vai estudar a história da roupa, da vestimenta. Calça foi feita, foi para homem. Estuda lá, vai na história, procura onde foi feito, como é que foi feito, onde surgiu a primeira calça. Ela não foi feita para mulher. Saia não foi feita para homem. Aleluia, louvado seja Deus. Não, eu não escrevi nada disso aqui. Eu fico engraçado nos esboços que eu faço só umas coisas para não esquecer, para pegar os top de. Mas um servo de Deus falou para mim nessa semana, eu falei: irmão, ora por mim. Falou: não, se eu estiver pregando, vai ficar caindo um negócio assim do céu, ó. Deus vai ficar derramando, porque tem pessoas, só Deus sabe a necessidade de cada um que está aqui nessa vida. Só Deus sabe do que eu preciso para ir morar no céu. Só Deus sabe do que eu preciso para ir morar no céu. Aleluia. Irmãos, unifica mais. A apostasia doutrinária é muito séria, irmãos. Você está alcançando muitas igrejas e muitos ministérios que outrora eram prudentes e hoje está desleixado. Abriu a porta da igreja para o mundanismo entrar. Hoje tem até igreja que fala parecendo boate. Não sei se os irmãos já viram isso. Se precisar, você vai ver. Um pouco de álcool não tem nada não. Porque o álcool, a fermentação entra na teologia. Aí começa, Satanás começa a usar. Porque o álcool, a fermentação no vinho, isso aqui não tem nada. Paulo falou para Timóteo, para tomar um pouco de vinho, para poder sarar suas constantes enfermidades. Então podia. Vai nessa. Vai nessa. Dá um vizinho, não tem nada não. Dá um vizinho, vai dar. Muitos aí que antigamente era pastor, servo de Deus, está aí no mundo das drogas, se entregando aos vícios, às bebidas. Isso é porta, isso é coisa de Satanás. Jovens, fiquem atentos, irmãos, ficamos atentos, porque já a última hora, aleluia, é já a última hora. Deus falou para mim nessa semana uma coisa: tu prega, porque talvez você não vai pregar mais. Aí se ouço vai me levar. Eu falei: não, talvez não dê outro congresso, outra festa. Né? A trombeta pode ser tocada daqui para ter que acabar o culto. Eu encaro a minha vida espiritual dessa forma. Eu não penso que vou durar 10 anos, 20 anos, 30 anos. Eu brinco com a minha esposa, eu falo: ó, você fica na posição que uma hora Deus pode me levar aí. Eu não penso que vou viver, não. Eu penso que a trombeta pode tocar daqui a pouco, ou daqui a um minuto, daqui a um segundo. Eu não vivo com expectativas, pensando, fazendo plano. Depois eu conserto, depois eu mudo as minhas roupas. Oh Deus, faz uma obra em mim. Eu queria tanto me libertar dessas coisas. Eu queria tanto me libertar dessa. Está precisando de palavra e de vergonha na cara, porque a palavra está sendo pregada. Não, mas eu não consigo. Pede força o Espírito Santo que vai tirar. Não sabe por quê? Porque a vaidade entrou no coração de mundo, irmãos. E eles querem imitar o mundo lá fora.
Eu quero parecer com aquela atriz, eu quero parecer com aquela cantora. Olha a roupa dela, olha a bolsa dela. É de marca tal. Hoje vivemos um tempo do consumismo e que as pessoas querem parecer um com o outro. Não vai nessa. Pregadores, irmãos aqui que estão, tem um sede de pregar. Não imita pregador de internet, não. Imita o pastor aí. Prega a palavra. Não sai caçando coisas não. Prega como ela é. Prega palavras puras, sadias. Ensina a doutrina da Bíblia. Aleluia, louvado seja Deus. Alguém pode perguntar, irmão, mas o que é? Mas o que é apostasia doutrinária? É a rejeição dos princípios cristãos. É a rejeição. Não pareceu com crente? Sabe um exemplo que eu uso muito? Quando eu vejo uma coisa, eu fico imaginando, será que se Paulo tivesse aqui fazer isso? Será que Pedro fazia isso? Será que Jesus ia fazer assim? Irmãos, eu fico imaginando, será que o apóstolo Paulo ia usar essas calças boca apertadinha, pastor André? Eu vou ver cano de garrucha. Será? Será que Marta, será que Maria ia usar algumas vestimentas que nós estamos vendo por aí, no ensaio? Aí eu lembro que o pastor Caio vai falar, tomara que caia, mula manca. Tem gente que não está gostando não. Será? Tem. Será que tem algum dirigente aqui que não está gostando de falar essas coisas? Se você não está gostando, é porque você não está falando lá. O meu pastor fala. O meu pastor ensina essas coisas. Graças a Deus, louvo a Deus pela vida do pastor. Não é para acontecer. Os irmãos conhecem, precisa me falar. Mas que ainda guarda os princípios dessa doutrina. Que luta para ver uma igreja, aleluia, lavada, remida no sangue do Cordeiro. Aí eu fico imaginando, será que o apóstolo Paulo, Pedro usava esses cortes de cabelo que esses homens estão usando aí? Rapaz, tá cheio de risco na cabeça, parece que quebrou o peito da máquina, o cara passou uma vez e pegou errado, cortou. Sai dessa, irmão, como disse o saudoso Joaquim Bento, sai dessa, irmão. Não anda nessa carreira aí não, jovem, não imita lá fora não imita Neymar não imita ator fulano tal, não imita jogador tal não, imita Jesus Cristo. A Bíblia diz, seja pois imitadores de Jesus Cristo, como filhos amados, aleluia. Seja pois imitadores de Deus, como filhos amados, aleluia, louvado seja Deus. Jovem, se você tiver aí essa queda aí com o cabelo, não faz isso não. Jovem, se você tem uma queda por fora dos nossos costumes, tem pessoas que criticam quando a gente fala isso, mas eu não quero deixar o meu pastor me ensinando sozinhos. E você também tem que ajudar, viu, jovem? Sou pastor. Jovem, ajuda seu pastor nos bons costumes que você está sendo ensinado na sua igreja. Ajuda o seu pastor. Não dá trabalho para ele não, jovem. Ele vela pela sua alma. Ora pelos seus pastores, aleluia. Porque ele está com a preocupação do apóstolo Paulo, aleluia. Deus tem misericórdia de nós, nos ajude. Será que tem pessoas que falam assim, na próxima congresso, tomara que não chame o Arthur, mas nenhuma palavra, porque ele só vai lá para bater na gente. Eu não bato, irmãos. A palavra é que muda isso. Eu já fui muito criticado, pastor, todo mundo que eu prego. Já fui criticado, você acha, irmão? Mas Deus falou assim, se você mudar, eu te levo, quando você prefere. Eu não deixa eu comer. Aleluia. Mas que quando Deus me perseverar, me conservar sobre essa terra, eu quero ser um servo de Deus. Não sou melhor que ninguém, mas eu sou carente das misericórdias de Deus e das orações de Deus, como qualquer um de nós somos. Como qualquer um de nós somos.
Nós temos que mudar, pastor. Deus falou para mim um negócio, vou falar para o senhor aqui, que tem mensagem que Deus dá, é para a gente falar para a pessoa, o profeta, para falar do particular. Tem mensagem que é para falar, para edificar toda a igreja. Porque muitas pessoas às vezes criticam o nosso pastor e os pastores das congregações que ensinam a doutrina. Mas Deus mandou falar para o senhor aqui, durante a minha mensagem. Pode continuar do jeito que Deus chamou o senhor. Não abre mão da doutrina. Não abre brecha para nada. É uma cantoras. Muitos criticam, mas permanece firme. Aleluia. Muitos criticam os nossos costumes, mas continuam, pastor. Deus vai estar com o senhor. E quando o senhor estiver firmando a sua palavra, não abre mão para nada, Lamaçu e Cantorraça. Não abre mão para nada, aleluia. Obreiros, não abre mão. Não abre dos nossos costumes, isso também é bíblico. Nosso costume foi inventado de qualquer forma, não. Foi com o joelho no chão do servo de Deus em 1910. Isso que nós seguimos aqui não foi coisa do homem, foi coisa de Deus. Eu lembro o pastor Geraldo falando, o pastor Zé Fernandes, os irmãos aqui falando essa história, o pastor Zé Fernandes disse que pensava botar bateria na igreja. Aí Deus já tinha falado para o pastor Geraldo para não colocar. Se for falar isso por aí fora, eles criticam a gente. Porque bateria é muito parecido com coisa de macumba. Parece ou não parece? Parece ou não parece? Tem muita que você não ouve a pregação. Irmãos, tem coisas que nem todo mundo, mas quem está no Espírito entende. E Deus não vem buscar uma igreja desmantelada, não. Isso eu tenho convicção. Isso está na Bíblia. Deus não vem buscar alguém de qualquer jeito, não. Deus não vem buscar alguém desmantelado, não. Deus não vem buscar desobediente, não. Se você está sendo desobediente, toma cuidado. Deixa o pó tirar sua lâmpada. Dá uma podadinha nela assim, ó, limpa. Eu já, lâmpada não acendia, eu tirava ela, não estava queimando, eu olhava. Aí eu ia lá, passava uma lixinha nela assim, colocava ela brilhar. Não precisa demais. Deixa a sua lâmpada brilhar nesta noite. Faça a sua lâmpada. Tem fio descascado, isola. Brinda das coisas desse mundo. Não deixa ter fuga de corrente. Não deixe o mundo lá fora te ditar o que é que você tem que fazer. Não, eu vou seguir a Bíblia. Eu quero fazer conforme a palavra de Deus manda na Bíblia. Oh, Deus. Deus está fazendo coisa grande. Eu estou sentindo. Eu estou sentindo. Aleluia. Se você não está sentindo, tem alguma coisa errada. Não tem jeito, pastor. Não tem jeito, não está fazendo. Como é que a presença de Deus está aqui? Eu não sinto. Aleluia. Como é que Deus está falando? Eu não sinto, pastor Geraldo. Como é que pode ser isso? Eu não quero nem descobrir. Porque isso pode contaminar. Aleluia. Tem muitas pessoas que não recebem, não sei, porque está precisando consertar. E Deus está mandando essa semana conserta. Amassumicando torrar. Conserta lá na sua igreja, conserta lá no seu trabalho, conserta na escola, conserta. Bota um plume e vê onde é que está encostando a corda. Coloca o plume e vê onde está
Por isso que hoje vivemos em muitas vezes aquela frieza espiritual muito grande. Aí você se pergunta para Deus, mas no dia que você colocar com sinceridade na presença de Deus, Senhor, como o salmista Davi, expurga-me, tira de mim tudo aquilo que esteja interferindo a tua glória na minha vida, limpa-me como isopo, aleluia, e ficarei mais puro, mais branco do que a lã branca. É difícil, esse tipo de mensagem você só não ouve em qualquer lugar, irmãos. Que hoje é assim, do jeito que está, é desse, é glória, é chave de caixa. Eu não quero isso, para geral. Eu quero, é a coroa. Por isso o apóstolo quer a coroa da mesa do apóstolo Paulo, ele diz: a coroa da justiça me está reservada, aleluia, abaixo, o qual o justo juiz me dará naquele dia, aleluia. Eu estou vendo, a minha coroa está guardada. Ele continua dizendo, mas não só a mim, mas a todos. Que aguarde e almeje a sua vida. Oh Deus, jovens, aleluia, senhores, senhores, oh Deus, aleluia. Aleluia. Oh Deus de glória. Jovens, Deus mandou dizer algo para vocês aqui nesta manhã. Isso aqui não foi ninguém que me contou. Deus me disse há meses atrás. Se eu tivesse alguma oportunidade, eu não entendia, eu não sabia que eu ia pregar aqui. Mas Ele disse para mim: se você for, você fala. E eu estou aqui, então eu vou falar. Para de assistir séries da coreana. Deus está te vendo, viu? Deus está te vendo, viu? Tem irmã também, viu? Tem jovem também, tem senhor também. Se induz ao suicídio, a depressão, o sentimentalismo, aleluia. Tem muitos aqui assistindo. Deus não quer isso. A partir de hoje, para com isso, irmão. Não faz isso não. Tem uns aí que estão olhando uma para a outra aí, ó. Aleluia. Deus fala, Deus fala, Deus fala, Deus fala, Deus fala, Deus fala. Deus fala ainda no meio da sua igreja, Ele fala. A partir de hoje não faz isso mais não, é o conselho de Deus, não faça isso mais não. Vai ler a Bíblia, vai orar, não entra nessas coisas de Satanás, isso é para iludir a mente. Aí vem o sentimentalismo, vem a depressão, vem a ansiedade, vem a paixão desenfreada. Para com isso. Olha para Jesus Cristo, que é o ator consuelo. Ô jovem, depois você não fica com raiva de mim não, mas é de Deus, viu? É de Deus. É de Deus. É de Deus. É de Deus. Depois você pede perdão para mim. É de Deus. Deus hoje tem batizado muitos jovens aqui, mas tem a coisa e a vida de alguns que está precisando colocar nos eixos ainda. E Deus manda te dizer que Deus hoje vai tirar. Deus te trouxe aqui não foi para te vergonhar, mas foi para você sair daqui desse não.
Saiu com a vitória na mão, aleluia. Aleluia, louvado seja Deus. Irmãos, tem uma família na Bíblia que esses dias atrás eu até citei na Bíblia, que me chama muita atenção pela obediência. A Bíblia cita em Jeremias capítulo 35 que existia um povo, os irmãos da leitura da Bíblia sabem, chamava os Recabitas, da família Jorabá. Eles não eram judeus. Eles não eram judeus. Mas imagine um povo obediente. Imagine um povo obediente. A Bíblia de Jeremias, eu acho tão bonita a forma que Deus usa Jeremias nas suas profecias para dar esclarecimento. Mandava ele ir na casa do oleiro, ver o oleiro fazendo barro. Às vezes ele quebrava o barro para fazer certas ilustrações para o povo entender melhor. E ele então pega, Deus manda Jeremias, chama o representante da casa dos Recabitas e leva eles lá no templo santo sagrado, e oferece para eles vinho. Coloca um copo de vinho para eles na casa de Deus. Profeta Jeremias, me deu um vinho para beber. Aí Jeremias colocou, bebe aí, família de Jorabá. Eles eram parentes da família de Jetro, sogro de Moisés. Eles foram bem ensinados pelos seus antepassados, e o povo de Israel vivia tantos momentos de apostasia que nem as famílias conservadoras queriam se juntar com Israel. E o que foi dito para eles? Olha, vocês tomam cuidado com o povo de Israel, porque eles não estão vacinando na mesma hora. Olha, irmão, eu acho isso muito pesado com o crente. Um ímpio ensinar o crente a ser crente. Vai, irmão, assim não, irmão, vai, não sabia que ele pode fazer isso, não, irmão. Vai, pastor Geraldo, não é assim. Vai, crente pode fazer isso, como eu já disse. Jeremias colocou o vinho na frente dele e falou: bebe. Falou: bebe não. Ah, por quê, moço? Está na casa de Deus. Ah, é sagrado. Pode beber, não. Nós já dado nossos pais estamos não devemos vinho. Aleluia. Aleluia. Não tem nada não, posso pode beber. Não, já nadado, nós não seguimos esse costume não. Nós não devemos. Pode estar lá onde quiser, eu não bebo não. Será que tem gente aqui como os Recabitas? Que não deixa ser levado, não deixa ser induzido, não deixa ser mal aconselhado. Aí Deus fala para Jeremias: o povo que nem me conhece é mais obediente do que muitos da minha casa. Aleluia. Tem muitas pessoas que não são crentes, que é mais, se for olhar pelo seu proceder, dá mais exemplo do que certos crentes. É ou não é? Tem muito jovem que parece ser crente, você fala: mas eu pensei que era crente. Não sou crente não. Que bênção, uma vergonha para muitos. E Deus diz: olha, o povo de Israel, eles não têm Deus, é mais obediente do que o povo de Israel. Mas fala para a família deles aí, Jeremias, profetiza da família deles que nunca vai faltar varão na minha presença. Aleluia. Nunca vai faltar, pela sua obediência, pelo seu respeito aos conselhos. Eles obedecem o conselho dos seus antepassados, já morreu há muitos anos, e o povo de Israel, eu estou andando no meio deles, eles ainda não obedecem. Por isso, irmãos, que tem muitos fracos e doentes, porque são desobedientes. Jovem, chegaram, se você gosta de cortar o cabelo aí mal cortado, que parece só para a metade do preço, faz isso mais não. Jovem, você anda dando, senhora jovem, dando trabalho do seu pastor, faz isso mais não. Desenho por onde você passar, que é muito feio um crente ser corrigido por um descrente. É muito feio. E é um momento de reflexão muito grande que nós devemos ter quando nós vimos isso acontecer. Irmãos, isso tudo que está sendo pregado, isso tudo que está sendo ensinado,
não é para ofender ninguém. Porque tem pessoas que ele entende que o pregador está tentando vergonhar ele, que o pastor está tentando vergonhar ele, que o pastor tá jogando sotaque nele, está falando direto para ele. Não é isso. Aleluia. Não é isso que viemos fazer aqui nesses 3 dias. Nós viemos aqui para sentir a presença de Deus, para Deus me ajudar a ser mais crente, para Deus me ajudar a sentir a sua presença. Você que não é batizado, Jesus, me batize. Eu quero ser cheio da tua presença. Eu quero ir morar no céu. Eu quero ir morar no céu. Eu quero ver a tua glória, aleluia, como Moisés, Senhor, eu quero ver a tua face. Mesmo que não podia, mas ele diz, eu quero ver. O apóstolo Paulo preso em 2 Coríntios, irmão, capítulo 11, versículo, a partir do capítulo 11, a partir do primeiro versículo. Isso, toda vez que eu leio esse texto, eu choro. Confesso com os irmãos. O apóstolo Paulo, ele preso, já tinha passado por tudo aquilo, agora evangelizando através de cartas. Os irmãos, Paulo cita o tanto de problemas que ele teve na sua jornada, agora já perto da sua partida. Ele escreve a segunda carta aos Coríntios e diz: irmãos, ele começa dizendo: suportai-me um pouco. Aleluia. Suporta-me um pouco na minha loucura, que muitos estão pensando que eu estou louco aqui dentro dessa prisão. Paulo está preso lá no dia do meu sonho, ele não está batendo pão na cabeça, não. Paulo com esses ensinamentos aí, está errado. Paulo já não está muito bom, não, na cabeça, não. Ele diz: irmão, suportai-me um pouco na minha loucura. Mas não é loucura. Aleluia. Mas eu estou zeloso por vós, aleluia, com o zelo de Deus, aleluia, para nos apresentar, aleluia, a Deus como uma noiva pura, imaculada, aleluia. Suporta-me um pouco na minha loucura. Pregar a doutrina dos tudo é loucura, irmãos, não é coisa do homem. É o pastor preocupado de te apresentar como uma noiva pura e imaculada, aleluia, a saber a Cristo. Suporta o pastor Davi um pouco na sua loucura, que Deus pensa que é loucura. Suporta o pastor William, suporta-nos na nossa loucura. Mas nós estamos zelosos, jovem, pelas suas vidas, com o zelo de Deus, para apresentar vocês a Deus, a uma igreja pura, santa, lavada, limpa, do sangue do Cordeiro. Essa é a preocupação nossa, é apresentar uma igreja santa, que a santidade hoje é pouco ensinada. Mas a Bíblia diz que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Sem a pureza ninguém verá o Senhor, pastor. Muitos por aí já não pregam santidade mais, né, pastor Gesiel? Pastor Gesiel? Não se fala mais em muitos cultos sobre santidade. Mas isso, se não for na santificação, ninguém. Como o pastor já disse nesta manhã, lá tem anjos o tempo todo santos. Ele é santo. Deus é santo. Deus é santo. E nós precisamos ser santos. Esse tipo de mensagem não se vê mais em muitos lugares, mas aqui hoje tem, aqui na Nova Aliança tem. Eu me orgulho do ministério a qual eu faço parte. Eu me orgulho, particularmente, eu me orgulho. E eu quero que continue assim, até o soar da trombeta, até quando Cristo me chamar. Deus de glória. Convido os jovens ficou de pé, e toda a igreja também. Jovens, você hoje quer batismo no Espírito Santo.
O prumo é bom que se eu colocar ele aqui, ele mostra onde está encostando na parede. Esse ressalta as mínimas coisas impedem o homem de herdar o reino de Deus. Muitas coisas, porque não é só uma manga, é só isso, é só isso. Isso vai te impedir, viu? Isso é impedimento para a sua vida. Isso é impedimento para a sua cura. Isso é impedimento para Deus operar na sua vida, porque você é desobediente. Porque eu, se tivesse, sou desobediente. Mas Deus, nesta manhã, isso é de Deus, Deus me disse aqui. Agora, se você abrir mão das suas falhas e abrir para Jesus Cristo, Senhor, eu sei que eu estou errado nisso, estou errado naquilo, me ajuda, pede perdão, me batiza nesta manhã, me cura, vocês, cada um, eu quero fazer a tua vontade. E você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, a glória a Deus, a glória a Deus, a glória a Deus. Obreiros, se você não ensina isso lá na sua igreja, ensina a doutrina para a sua igreja, ensina a sua igreja no caminho do céu, ensina ela que o Deus existe, ensina ela. Ensina ela. Me ensina também, me ensina. Irmão Arthur precisa aprender muito. Eu preciso. Eu vejo o pastor Geraldo falando esse dia na reunião que ainda estava aprendendo. Eu falei, meu Deus, eu preciso aprender. O pastor Geraldo disse, ainda está aprendendo. Eu pensei que ele não precisava mais não, ele disse, ainda está aprendendo. Aí quando olha para mim, tadinho, irmão Arthur, precisa demais aprender. Tem muitos que não querem, já sei, irmão. Não sei se você falar isso aí, não, eu já sei. Mentira, se eu soubesse, você não estava fazendo, repetindo os mesmos erros. Você pregar isso aí, não, você já sabe, por que você não obedece? Você fala a doutrina, não, mas todo mundo já sabe, por que você é desobediente? Aleluia. Você fala isso todo dia, não, todo mundo ensina a mesma coisa, e quando você não entrar no eito, como diz meu pai, você vai precisar ouvir. Aleluia. Irmãos, ora por mim. Eu preciso. Eu quero. Ora por mim, pastor. Ora por mim. Irmão, irmão Deus, ora por mim. Ora por mim. Eu preciso. Eu preciso. Não sei se tem alguém que precisa. Quem precisa aí? Eu preciso. Arruma minha casa cada dia mais. Com cerâmica dela. Coloca blindex na minha casa. Para o povo olhar. Você está que casa bonita de quê? De Arthur. Aleluia. Eu agradeço pela rica oportunidade, mas pessoas irmãos continuam orando por mim. Eu quero pedir um pastor aí para fazer essa oração, eu já passo por ele também. Ora por mim, irmãos, que eu sou carente das nossas orações. Perdoa as minhas faltas, que são muitas. Eu quero ir para o céu. Quando eu chegar lá, pastor, eu quero ver o Senhor. Quero ver os irmãos aqui, pastor Jean, pastor Geraldo. Eu quero ver as irmãs tudo lá no céu. Eu quero ver os jovens aqui. Eu quero ver aquela menininha menorzinha lá no céu. Eu quero ver aquelas outras que estão chorando ali lá no céu. Eu quero ver os irmãos ali lá no céu. Eu quero ver o nosso familiar. Eu quero ver todo mundo lá no céu.